Fala gente, Falcone na área. Falcone na área, por que esse trem fica assim? Deixa só um momento. Boa noite pra geral. Boa noite pra quem vai entrando. Domingão, vamos embora com essa live, né? Vou falar um pouco hoje como é que foi minha transição, né? De sair lá de Natal pra vir pra cá, pra São Paulo, né? Quais foram os meus principais motivos, o que Deus tocou no meu coração. Aqui eu vou passar tudo pra vocês, cara, tudo pra vocês. Deixa eu só colocar aqui esse rolê aqui. Por que esse rolê fica aqui, velho? Banner, eu não sei o que é banner, eu não peguei banner. Show de bola, agora deu uma melhora. Caramba, mano, fica escuro aqui pra porra. Mas logo vamos melhorar. Deixa eu jogar aqui, ó. Caos. Show de bola. Fala, José Neto. Boa noite, meu brother. Seja muito bem-vindo, tá? Hoje eu vou estar falando um pouco como sair, cara. Quais foram os principais motivos para mim vir de lá pra cá, né? Como foi meu primeiro dia aqui. Cara, você tem uma ideia? Meu primeiro dia aqui em São Paulo foi um caos, cara. Foi um caos, mano. Então, o café aqui tá bom, hein, mano? Top. Enfim, vou falar um pouco pra vocês disso tudo. 2 minutinhos aí a gente vai. Eu, Falcone, vou começando, falando um pouco mais. Os meus motivos, né, cara? O meu motivo maior que me trouxe até aqui, né? Hoje eu saí pra ir lá no Parque Ibirapuera, né? Até então eu não tinha ido lá, cara. Olha só, até então eu não tinha ido lá. Muito massa mesmo, muita. Tá no meio não, né? Agora sim tá legal. Muito massa, muita gente mesmo, muita gente. Joguei um futebol, cara, fazia tempo que eu não jogava um futebol, mano. Fazia tempo, deixa eu ver aqui, cara. A última vez que eu joguei um futebol foi a final lá no interior. Se eu não me engano, foi a final lá no interior que a gente foi campeão lá. Daí então não tinha jogado mais nenhum futebol assim, um jogo 40 minutos, 30 minutos. Ah, eu corri hoje 6 km e ainda, olha só, joguei um futebol. Joguei ali 30, 40 minutos. Ah, tô aqui só a capa do Batman. Só a capa do Batman, cara. E eu relembrei, olha só, de um tempo atrás, cara. De um tempo atrás de eu, menino, cara, pequeno, olha só, eu ficava lá assistindo aquele esporte espetacular, né? Quem aqui nunca, né, se lembra daquele esporte espetacular? Onde passava ali corrida, onde passava futebol, onde passava atletismo, cara, ou seja, antes eu só via pela TV, cara. E hoje, por uma decisão minha, por capacidade que eu criei de ter habilidades, de enfrentar os medos, mesmo assim, um gelo na barriga, cara, eu tava ali hoje. Eu lembrei, veio tudo à minha tona, cara. Tudo aqui, todas as lembranças, todos os medos, todos os desafios que eu tive que passar, todos os desertos, cara, todos os desertos, foram muito desertos na minha vida. Você tem uma ideia, como eu disse aqui no começo eu falei, meu primeiro dia aqui em São Paulo foi um caos, cara, um caos. Sabe o que é um caos? Então, vou te falar aqui como é que foi esse caos, já. Enfim, ao longo desses 21 dias, eu tô contando aqui a jornada de como foi pra mim, Falcone, sair lá do interiorzinho, cara, e hoje tá aqui em São Paulo. Quais foram os medos, quais foram os desafios, quais foram os desertos que eu precisei enfrentar, que eu precisei vencer pra hoje estar aqui, cara, e ter uma transformação de identidade.
Uma transformação de vida, cara. Transformação de vida. Transformação de vida. O meu início lá, só fazendo aquele zoom out, né? Aquela recapitulação. Meu início lá foi o quê? Foi, cara, eu saindo de uma dor, né, mano? Saindo de uma dor. Eu não me paralisando de uma dor. Por exemplo, cara, tem gente que aqui tem um livro, né, cara? Eu gosto muito de café, ó. Eu curto muito café. E aqui tem um café, cara. Tem um café aqui, ó. Tem um café aqui, certo? Tem um café. Cara, e eu quero muito pegar esse café. Tem gente que bate aqui, ó. Bate nessa parede que chega. Essa parede é o quê? Essa parede é o desafio, meu irmão, que chega pra tu. Essa parede é o quê? Essa parede é os problemas. São seus medos, seus obstáculos, seus desertos. São tudo aqui, ó. Bateu. Aí tem 3 coisas que tu vai fazer. 3 coisas, olha só. 3 coisas na tua vida, que é o quê? A primeira, tem um que bate e volta. Eles são os arregão. A segunda, tu vai fazer, tem algumas pessoas que, sabe, melhorzinho, mas não é ideal não. Que você bate e se paralisa, cara. Bate e se paralisa. Bate e se paralisa, sabe? E a terceira é a que eu aprendi a fazer, cara. Como eu gosto muito de café, cara. Você gosta de café? Aí o que é que eu fiz? Cara, eu bati aqui no rolê, que eram meus medos, certo? Meus desafios, meus problemas. Cara, muitos problemas, tá? Desertos. Só que eu dizia assim, cara, se tem gente que tá tomando café, então eu vou dar um jeito de passar por cima da parede, ir do lado, ou fazer alguma coisa, cara. Por quê, Falcone? Porque, cara, eu gosto muito de café, mano. E eu queria muito pegar o café. E aqui tem uma parede. Ou seja, eu entendi o que está lá em Provérbios, lá na Bíblia. É a Bíblia mesmo, cara, lá em Provérbios. Em Provérbios 4:7 ele fala assim, ó. A sabedoria, ela é suprema, cara. Sim, a sabedoria ela é suprema. Se a sabedoria é suprema, tu entende isso, tu sabe que alguém já passou para pegar o café, ó. E tu vai pegar o café. Aí, eu, Falcone, tava com uma dor enorme, cara. Uma dor enorme, sabe, aqui dentro de mim, cara. Causado por uma perca de um grande amor. Aquele coração de ó. Cara, aquele trem ali doía, mano. Rasgava por dentro, eu não sabia como cicatrizar. Eu tava buscando todo dia a bebida, todo dia a farra, tava curtindo, ficava com uma, ficava com outra, enfim, cara. E até que um dia veio aquele choque, mano. Qual foi aquele choque, Falcone? Cara, o choque de eu ver minha mãe chorando, mano. Choque que eu fui pra uma festa, quando voltei, acordei lá, cara, meu carro tava lá fora, as portas tudo abertas, eu pulei dentro do carro. E olha só, até aí tudo bem, que eu tava acabando comigo mesmo, mas olha, quando eu voltei, eu vi lá minha mãe chorando, cara. Quando eu vi minha mãe chorando, eu disse, já não dá mais. Então, daí eu arrumei uma habilidade, arrumei alguém, pedi a Deus pra ele me conectar a alguém, pra me sair daquela dor, cara. Porque eu até então não sabia como eu saí daquela dor que penetrava, sabe? Aquela dor que, sabe, algo assim ruim demais, cara. Ruim demais mesmo. E começou minha saída do interior pra capital ali, mano. Interior pra capital ali. Se eu vou embora, Deus tocou muito meu coração pra mim, que ele ia me usar bastante. E eu fui, cara. Eu saí de lá pra o interior. Cara, aqui no YouTube tá muito escuro, né, mano? Putz. Tenho que comprar um enrolezinho pra mim. Tem que dar uma investida, né? Já dizia um amigo meu. Tem que investir, Falcone. Então, tem que investir. Ele sempre tirou onda comigo pra mim comprar um iPhone. Agora vai ter o jeito que eu comprar um iPhone. Eu dar uma investida no iPhone. Pronto, carregar o celular. Caramba, eu não botei mas vai dar certo. Hoje vai ser uma live bem curta. Enfim. Cara, e eu saí de lá para Natal. Lá em Natal contei tudo. Lá em Natal, você tem uma ideia, meu primeiro dia lá em Natal no apartamento, eu não sabia nem para onde ir, cara, não sabia o que ia fazer, só era dentro de um direcionamento de Deus. Você tem uma ideia, o meu primeiro dia lá, primeiro dia no meu apartamento, cara, nunca tinha morado só no apartamento. Eu fui fazer um cuscuz, olha só, cara, cara, botei lá todo empolgado, amassazando e tal. Quando eu fui fazer, brother, o cuscuz queimou, mano. Nem te digo, cara, o cuscuz queimou, mano. E olha só, cara,
eu não tava sabendo nem fazer um cuscuz, cara. Como é que eu ia, Falcone ia construir aquela vida do sonho, né? Como é que eu ia conquistar aquele rolê todinho pra minha vida, cara? Como é que ia acontecer aquele rolê, cara? Eu ficava me perguntando, como isso vai acontecer, cara? Como isso vai acontecer? Aí eu tomei uma decisão, mano. E nessa decisão, eu decidi não voltar pra trás, cara. Sabe? Aqui tem um café, ó. Aqui tem um café. E eu quero muito café. E aqui tem a parede. Dificuldades, desafios, problemas, desertos, pessoas. Todo mundo enchendo o saco pra voltar pra trás. E eu disse que não, cara. Porque eu queria muito café. Café é gostoso, né? Café é gostoso, cara. Eu disse, eu vou aprender a fazer um cuscuz. Eu aprendi a fazer um cuscuz. Eu vou aprender a desenvolver alguma coisa aqui para me ganhar muito dinheiro. E eu fui aprender, eu fui buscar habilidade, eu me conectei a pessoas lá atrás, do interior. Eu saí, cicatrizei aquela dor. Por quê? Porque eu me conectei a uma pessoa. Aquela pessoa já tinha passado pela aquilo que eu estava passando. O que aconteceu? Aconteceu que ela me disse como eu ia fazer o rolê, cara. Ela me disse como eu ia fazer o rolê. E ponto. E lá em Natal, o meu primeiro dia, quando eu queimei o cuscuz, eu tomei uma decisão. E é por decisão que você muda seu destino, cara. É por uma decisão que você muda a capacidade de sair de um ponto A e para o ponto B. O que seria isso, Falcone? Aqui é onde tu tá, abençoado. E aqui é o teu sonho, é o teu objetivo. E tu vai para cima desse rolê. Você vai para cima como, sabe? Como nunca, cara. E eu comecei a minha mudança lá de Natal, né? Eu comecei a sair de um nicho, comecei a ir para outro nicho, comecei a ir para as vendas maiores. Você tem uma ideia? Olha só. Quando Deus vai te mover, ele te dá algo assim grande, cara. Ele te dá a providência. Foi justamente quando eu saí daquelas vendas de perfume de porta em porta que eu vendia, meu início foi aquilo. Depois passei para o digital, comecei a fazer umas vendas menores. Olha só, comecei a fazer umas vendas menores. E depois saí daquelas vendas menores e fui trabalhar na parte de imóvel, cara. Na parte de imóvel, na parte de venda de carro, as comissões bem maiores. Comissão maior, brother. Mas veio uma dificuldade. Uau, Falcone. Cara, a dificuldade que eu tinha de todo dia eu tava vendendo, mano. Quando era produto pequeno, todo dia eu tava vendendo, cara. Eu colocava uma meta de R$300 por dia, cara. E eu ia pra cima desses R$300 por dia, mano. E eu tava lá todo dia eu tava lá, cara. R$300 todo dia, pilhado, sabe? Esse café me dá uma pilha muito grande. Eu gosto de ficar pilhado. Lá do futebol, quem já me conheceu lá do futebol sabe, né? Falcone lá era pilhado, jogando. Mandava todo mundo ir para aquele canto. Bora. E era desse jeito. Enfim, saí fiz essa transição de vender produto pequeno, passar para vender produto grande. Quem me conhece sabe que eu amo vendas. Vendas para mim, cara, é a única forma, para mim, Falcone, é a única forma de você dar um salto na sua vida, de você sair de um ponto A e ir para um ponto B, cara. Você tem uma ideia? Os maiores caras de sucesso que eu, Falcone, conheci, eles foram todos de venda, ó. Silvio Santos, iniciou com venda, cara, camelô. Quem mais? Flávio Augusto. Quem mais? Pablo Marçal. Quem mais? Essa galera tudo é da venda, meu irmão. Não importa, ou ele vende uma habilidade que ele tem, ou ele vende um produto que ele tem, ou ele vende um conhecimento. Cara, é tudo venda, mano. É tudo venda. Ah, Falcone, eu não gosto de trabalhar com venda. Cara, tu entenda que quando tu vai casar, abençoado, tu tá se vendendo pra tua esposa. Ou tua esposa tá se vendendo pra tu, abençoado. Sabe? Quando ela se arruma, quando ela se penteia, quando ela bota um perfume, fica daquele jeito. Mano, ela tá se vendendo, cara. Ela tá se vendendo, mano. Ela tá se vendendo, abençoado. Ou seja, tudo hoje em dia é vendas, cara. Não me importa. Você vai vender um serviço, você vai vender sua hora de vida para enriquecer outras pessoas. Ou seja, a famosa CLT. Ou, cara, tu vai vender algo. Cara, vende algo, mano. Vende algo, não me importa, vende algo. É uma dica que eu vou dar, assim, que eu sempre falava, quando que eu tinha a equipe lá, né? Que eu trabalhava junto e eu dava as palestras pra galera, eu sempre falava pra pessoa, cara, compra algo barato e vende caro. Sabe por que os produtos a gente ganhava muito dinheiro, que era 100% de lucro, cara? A gente pegava de um valor, pegava de 50 e revendia de 100. Pegava de 50 e revendia de 100. Cara, era muito mais 100% de lucro, cara. Hoje é raridade você pegar um produto que tenha 100% de lucro, é raridade. É raridade, cara.
Se você tem essa oportunidade, você mete bronca. E foi aí que eu saí, ó. Saí lá do venda de porta em porta, venda direta. Fui pro digital, que vendia uns produtos pequenos, ganhava um dinheiro razoável. E depois passei para as vendas grandes, né? Aí Deus foi me direcionando e conectando a galera. Já lá para me sair de Natal, cara. Já para me sair de Natal. Ele me conectou com o seu Antônio, cara. Seu Antônio, ele era o gerente lá de um shopping que tinha lá em Ponta Negra, cara. Barcuna, se não me engano, Barcuna. É um condomínio em cima e embaixo é uns prédios, são uns prédios. E eu comecei a trabalhar junto com ele, comecei a alocar umas salas lá para ele. E comecei também a desenrolar a questão de umas casas. Quem conhece ali em Ponta Negra sabe que tem aqueles casarão, né? Aqueles casarão de milhões ali, cara, de milhões, casas muito grandes mesmo, muito top. E eu comecei a desenrolar ali. Aí como, Falcone, tu tem o Cresce, né? O Cresce que precisa ter. Eu digo, mano, eu sempre vendi na minha vida, não precisei de nenhum documento, porque agora eu vou precisar. Quer dizer, não, tem que ter para fazer isso. Mas não, beleza, eu vou dar um jeito. Eu arrumei um companheiro lá meu, ele ficava lá, só usava o nome dele, cara. Só usava o nome dele. Mas eu ia pra cima, captava os clientes, captava as casas, mostrava e saía as vendas, cara. Mostrava e saía as vendas. Era muito massa, mano. Muito massa mesmo de verdade. Aí seu cérebro, lembra das coisas difíceis que tu começa a fazer, que teu cérebro vai fazendo assim, tic, tic, tic. Antes lá atrás, eu tava vendendo só aqueles perfumes, cara. O máximo ali que tinha um perfume daquele era, se eu não me engano, R$250. Você lucrava ali R$125, 100% de lucro. É R$125. Puta que pariu. R$125. Enfim, cara. R$125 tu lucrava de uma venda daquele perfume assim, de um produto só, né? Mas você vendia vários ali no dia. Você desenrolava bem ali, vendia vários no dia. Enfim, cara. Falar pra vocês que foi um deserto, uma transição assim bem diferente para mim, cara. Por quê, cara? Porque essa transição eu não estava acostumado, nem estava preparado muito. Foi Deus assim, ó. E eu comecei a sair de lá para vir para cá, no meio dessas vendas, fiz algumas vendas lá em Natal, comecei a ganhar essas comissões, comecei a trabalhar com ele e Deus moveu mais o rolê lá. E ele de repente me chamou para ir para um clamor, cara. Esse clamor foi sensacional, mano. Clamor lá de meu dia que tinha. Ele falou assim, Falcone, vai fazer o que agora? Vai almoçar? Eu disse, não, vou não. Tô no jejum. Ele tá no jejum? Tá, bora ali mais eu. Aí eu fui lá nesse clamor com ele, cara. Esse clamor numa igrejinha pequena lá em Ponta Negra mesmo. Esse clamor, cara. E me lembro assim hoje, ó, piada. Cheguei lá, tinha uma pastora lá, mulher braba, hein, mano? Mulher braba, mulher muito usada por Deus, mulher que impacta a vida, mulher que sabe, serva de Deus mesmo. Eu me conectei muito com ela. Você tem uma ideia, ela tava com câncer, cara, câncer maligno, mano. E a fé da mulher é tão forte, firme e forte, que ela, cara, mano, tá bom, tô me arrupendo todo aqui, ó. Dá pra vocês verem? Ó. Cara, eu nunca vou esquecer daquele dia, cara. Cheguei lá e tinha um cara que ele é... Fala, Daniel. Boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo, tá? Esse cara, ele é muito usado mesmo por Deus. Ele é um cara que... cara que Deus manda muitas coisas, sabe, gente? Muitas coisas mesmo por ele. Primeiro dia que eu cheguei lá, cara... E aí, o cara num jejum, chegando numa igreja onde tem bastante gente usada por Deus, né, mano? Assim que eu cheguei, meu espírito subiu assim, cara, sabe aquele negócio? Muito massa, eu mesmo me conectei. Aí a gente começou a orar, a gente começou a louvar, a gente começou a buscar Deus bem forte. E essa pastora foi fazer uma pregação lá, cara, essa pastora foi muito usada por Deus. E ela falou algumas coisas assim que veio tudo direto pra mim, sabe? Tudo direto pra mim, todas essas merdas que eu já tinha feito lá no passado. E olha, cara, quem aqui conhece minha história, eu fiz bastante merda na vida. Bastante merda na vida. E no final de tudo ela disse assim, ó, se perdoe porque Deus já te perdoou, cara. E eu ainda carregava um pouco daquele fardo comigo, né? Ainda carregava um pouco daquele fardo comigo. É pesado, cara. Pesado, mesmo que eu tenha entregue a Deus, mas eu ainda tava com um pouco guardado ali dentro de mim, né? Aquilo ali pesava, mano.
Mesma coisa que eu faço pro pessoal, quando eu vou falar um pouco, quando Deus toca meu coração para falar essa parte da minha história, eu sempre digo, cara, entrega tudo a Deus, teu fardo aí, o que tu tem de peso na tua vida, que Ele vai te deixar mais leve, cara. Deixar mais leve. E quando terminou aquela pregação, o cara bastante abençoado, bastante usado por Deus, ele começou ele faz sempre um discernimento, né? Deus vai tocando, ele vai sendo usado, ele vai falando para pessoas algumas coisas. E ele foi nesse dia que ele foi falando para mim algumas coisas. Aí foi só pancada, vem pra cá, filho. Eu disse, opa, você. Chamo, cara, tem alguma coisa que te movia aqui? Eu disse, não, eu tava ali de jejum e tal. Aí ele começou, aí foi falando, você é lá do interior, né? Você não quer voltar mais pra lá, não. Você disse pra você mesmo que você mais nunca vai voltar lá. Eu disse, cara, pra lá eu não volto mais não, mano. Não quero mais nem conversa com aquele interiorzinho. Ali é meu passado eu boto lá pra... Enfim, aí eles, vai voltar sim, cara. Vai voltar sim. E eu, como assim, cara? Eu pé da vida, ele dizendo, vai votar. E eu, não vou votar. Vai votar sim, cara. E ele foi passando tudo. Ó, depois do interiorzinho, Deus vai te mover pra tal canto. Ele vai fazer assim, assim, assim. Aí foi dito e feito, cara. Certo? Tive que voltar lá no interior, resolver algumas paradas. E depois Deus me moveu pra cá, pra São Paulo, cara. Aí ele me soltou algum rolê assim, bem massa, que mais na frente eu conto. E meu primeiro dia aqui em São Paulo foi um caos, mano. Cheguei aqui para fazer um curso, mas quando eu cheguei, eu não tinha nem, olha só, eu não tinha nem alugado um apartamento, não tinha nem, sabe, porra nenhuma, cara. Meu primeiro dia, vocês têm uma ideia, eu fiquei meu primeiro dia lá no aeroporto, né? Olha só, cara, eu fiquei lá no aeroporto e disse, cara, e agora, mano? E agora? Pra onde é que eu vou? E agora? O que é que eu vou fazer, cara? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu comecei a mexer lá na internet, comecei a falar com um amigo. Ele disse, cara, pesquisa lá na Paulista que deve ter algum canto vago. Eu, não tem não, mano, que eu já busquei lá na Paulista, já busquei em todo canto aqui, não tava dando tudo errado. Parece que tinha um evento bem enorme ali na Paulista que tava tudo lotado. Aí eu fui de novo, dei uma olhadinha, aí eu vi lá, cara, eu vi um hotel, mano. Eu vi um hotel. Disse, caramba, mano, o hotel aqui. Eu fui olhar a diária do hotel. Cara! A diária do hotel lá em cima. Eu digo, fudeu, mano. Aí eu pensei assim, mano, então, só tem tu, vai tu mesmo, né? Só tem tu, vai tu mesmo. Aí, cara, fiz a reserva lá. Eu ainda fiquei 10 dias lá na Paulista. Foi ali um bom dinheiro. É um dia de vestido, né? Enfim. Cara, fiquei esses 10 dias. No outro dia que eu fui lá pra Paulista, né? Fui pra Paulista, ainda passei o sábado. Não, isso. Dormi lá sábado, domingo. Passei o domingão lá na Paulista, muito massa lá mesmo, de verdade. E na segunda eu fui lá pro curso, né, cara? Aí comecei a partir do curso. Mas ali foi um caos, por quê? Porque eu tava perdido, né, em São Paulo, não sabia, não tinha mais nenhum apartamento lá na Paulista, e eu ficava mesmo naquela dele. Cara, Deus me moveu aqui para me passar por isso. Eu tava com frio, eu tava com fome, porque eu tava mal da barriga, eu não tava comendo, porque se eu fosse comer lá no aeroporto, como é que ia dar o rolê, né? Aí eu tava meio naquela, eu digo, puta que pariu, um frio, mano, um frio, olha só o frio, e eu tinha esquecido todos os meus casacos lá. Eu tinha esquecido todos os meus casacos lá no interiorzinho. E o que aconteceu, cara? Aconteceu que meu primeiro dia foi um caos, mano. Não sabia pra onde ia, tava com fome, barriga ruim, com frio e todo perdido, cara. Eu digo, puta que pariu, mano. Um frio desse, e eu aqui desse jeito, como é que vai ser agora o restante do dia? Eu disse, não, Deus me moveu pra cá, Ele vai me dar a provisão. Eu só preciso fazer a obra, sabe? O que tá lá em Provérbios, olha só, o que tá lá em Provérbios 16:3, ele fala assim, ó, confia tuas obras na mão de Deus e todos os seus planos serão estabelecidos. Aí eu tinha feito os planos de vir pra cá pra São Paulo, cara. Pra São Paulo. Só que eu precisava me mover ali naquela situação, eu precisava fazer algo. E eu não, tinha que ficar paralisado. Lembra do café aqui, cara? Vocês nunca esqueçam isso aqui, ó. Nunca esqueça essa parábola do café, ó. Aqui, ó. O que é que tinha acontecido? Falcone tinha ficado parado, cara. Que tinha um café. Eu digo, não, então que me mover. Eu comecei a mover. Fui lá no meu... Comecei a buscar de novo. Comecei a falar com a galera. E, cara, vocês não sabem aqui onde é que tem um hotel. Qual é um hotel melhor? Qual é um hotel mais perto? E a galera foi me passando. Até que eu vi lá esse hotel, cara. E eu fui pra cima desse hotel.
Cheguei lá e deu certo esse primeiro dia. Depois chegou um amigo meu, ele revezou o quarto comigo. Depois a gente rachou e começou ali uma grande trajetória na minha vida, mano. Grande trajetória. Grande trajetória, entre aspas, né? Que depois vieram alguns caos, vieram algumas dificuldades, vieram algumas partes assim que não tinha nada planejado. Foi tudo pra cima de mim. E eu, Falcone, decidi algo. Que eu nunca ia me paralisar diante de uma situação, cara. Nunca. E é o que você hoje está aí, vai fazer da sua vida, cara. Você mesmo que entrou aqui nessa live, cara, se você entrou hoje, olha só. Se você que tá aí entrou hoje numa live, em pleno domingo, cara, 9 horas. É porque você tá buscando algo, meu amigo. Você tá buscando algo. Você tá buscando uma transformação de identidade. Foi isso que eu busquei lá atrás. E é isso que eu tô te passando aqui, abençoado. Nunca se paralise diante de uma situação, meu amigo. Nunca, não me importa. Se mova, se mova. Ó, coloque aí Provérbio 16:3 no seu coração, cara. Provérbio 16:3 no seu coração. Você coloque, pegue isso aí com unhas e dentes na sua vida e faça o rolê acontecer, cara. Diante de uma situação, diante de um deserto, você nunca, mas nunca você pode ficar parado. Nunca, cara. Faça lá, ó, entregue tuas obras. Abençoado é obra, tem que fazer algo, meu amigo. Tem que fazer algo, tem que se mover, tem que ir pra cima do rolê. Entenda, entenda, cara, entenda. Obra, aí todos os seus planos serão estabelecidos. Serão estabelecidos sim. Eu declaro na sua vida, cara, será estabelecido. Tá, aí tu pega tudo isso no teu coração e vai pra cima do rolê, cara. Não fica parado, não se paralisa diante de uma situação. Nunca, nunca, nunca. E da lá começou alguma trajetória na minha vida. Terminou o curso, finalizou o curso. Depois tive que ir para outro canto. Depois vim para aí, comecei a se firmar. As coisas começaram a acontecer. Comecei a conectar com outras pessoas. Certo, cara? Comecei, olha só, mesmo diante do caos, como é importante você pegar o que está lá em Provérbios 16:3. Mesmo diante de um caos, diante de tempestade, eu comecei a fazer um rolê, mano. Eu comecei a buscar meus objetivos, eu comecei a buscar meus sonhos, cara. Eu não fiquei só esperando o rolê. Não, cara. Lembra do café, ó? Café, eu gosto muito do café. Tem uma parede. O que é parede, Falcone? Por que tu fala sempre nisso? Cara, a parede, olha só. A parede são seus medos. A parede são seus problemas. As paredes são sua família que fica conversando merda pro seu lado. Cara, quando tu sai aqui, da manada, da tua família, que é tudo mesma coisa. Cara, quando tu sai, diferencia um pouco, todo mundo fica dizendo, tá doido. Vai dar errado. Vai voltar, vai fazer isso então. Aí todo mundo fica enchendo teu saco, mano. Aí tu não tá nem aí mais. Sabe? Essa parede é tudo isso. É tudo isso, cara. São os problemas, são seus medos, são seus desafios, seus desertos. São tudo isso, cara. Aí se você se paralisar aqui, ou se você bater na parede e voltar, aí já era, cara. Você vai ficar na sua mente, sabe de quê? De um cara fraco, de uma mulher que desistiu dos seus sonhos, dos seus objetivos. Por quê? Porque bateu aqui e se paralisou. Diante de um medo, diante de um desafio, diante de um problema. E diante de sua família, mano. Que quer que você seja do mesmo jeito que ela foi. Olha só, sua mãe, seus avós, seus tios, todo mundo ele fez assim, ó. Estudou, se formou, pegou o emprego, a grande maioria, tá? Pegou o emprego e foi trabalhar vendendo sua vida, digamos assim, entre aspas. Tem gente que acha ruim. Sua hora de vida para outras pessoas, cara. E é isso, cara. E tá tudo certo. Cada um faz suas coisas, cada um faz seu rolê aí. É isso, deixa eu ver a galera que tá entrando aqui. Boa noite a todos, né? Hoje eu tô bem acelerado, nem boa noite pra galera, mas enfim. Nesse rolê, nesse caos mesmo, nesse caos, eu ainda consegui, ó, saltar de paraquedas, mano. Muito massa, mano. Muito massa. Cara, galera assim, cara, Falcone, como é que tu disse que é massa pular no meio do nada? Depois eu fui parar pra imaginar aquele rolê mesmo. Cara, não é mesmo, né, mano? Cara, o cara pula ali no meio do nada, mano, não tem nada. Putz, cara, aí depois eu fui olhar as fotos, depois eu fui olhar os vídeos de porra, mano.
negócio aqui é meio louco mesmo. Mas lá em cima, quando eu cheguei ali naquela adrenalina, bora, pilhado. Teve uma hora que eu subi lá em cima, assim. Eu subi lá, quando já tava lá no avião, assim. Tinha uma mulher bem na frente, a mulher tremia, hein, cara. Mas eu vou, mulher braba, hein, mano. Mulher braba, ela dizia assim, cara, eu tô tremendo de medo, eu tô quase me mijando aqui, mas eu vou pra esse rolê, mano. Não tem como voltar mais, não. E ela foi, mano. Ela foi, cara. Ô, Thalita, glória a Deus, mano. Glória a Deus. O culto foi benção. Ô, bom demais, cara. Bom demais mesmo. Fico muito feliz, hein? Muito feliz. Deus deve ter falado contigo aí. Enfim, olha, quando eu tava lá em cima lá pra saltar mesmo, cara, no meu sonho, né? Mesmo no caos, eu não me paralisei, lembra? Eu tenho aqui dentro de mim, assim, que ardendo mesmo, são 2 provérbios que Deus colocou pra mim, que é a sabedoria, ela é suprema, 4:7, né? E tem 16:3 que ele fala, olha só, que ele fala que confia tuas obras na mão de Deus. Quando ele diz obras, eu digo assim, cara, na dificuldade, num caos, todas as tempestades, eu não posso ficar parado, mano. Não posso. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? Obra, mano. Eu tenho que me mover. Tem que fazer obra para Deus começar a agir. Ô, abençoada, você acha que Deus vai fazer assim, você sentado no sofá, quietinha, pá, pega aí um milagre desse jeito? Cara, é difícil, né? Mas para ele, nada é impossível. Enfim, e eu lá em cima, cara, aí bateu assim, quando eu olhei, do nada, eu disse, caramba, mano, lá vai eu, né, nesse rolê aqui. Já tô aqui mesmo, vamos embora. A Defel já tava lá. Fala, Seição! Boa noite, minha tia, querida e amada. Como é que tá? Tudo bem? Thalita, Lucas Henrique. Fala, Lucas. Esse aí é o professor brabo, hein? Esse aí é o cara lá do Pará. Boa noite, meu amigo. Como é que tu tá aí? Tá bem, cara? Enfim. Depois eu vi olhar os vídeos, as fotos de... Caramba, mano, eu pulei desse rolê mesmo, o cara pula no meio do nada, mano, no meio do nada. E foi só uns 5 minutinhos, 3 minutos, não foi nem 5, cara, 3 minutos que eu parei, meu cérebro tentando me sabotar, e disse assim, cara, tu pular no meio do nada, tu é maluco mesmo. Aí eu fiquei assim, olhando, pensando, eu disse, não, mas eu já quero voltar de novo. Em outra oportunidade eu já vou lá de novo, que é muito massa, né? É muito massa mesmo, aquela adrenalina. Cara, adrenalina que eu curto adrenalina. Aí nesse caos assim, sem rumo, ainda tô um pouco, né? Como assim, Falcone? Porque eu não me conectei na galera que é para me conectar e eu vou conectar aqui ainda em São Paulo, né, mano? Vou fazer um rolê aqui muito massa mesmo, da hora. Enfim, mesmo no caos eu comecei a buscar meus sonhos e meus objetivos. Fui lá pro kart, fui conhecer Interlagos, lá onde aquele S do Senna, assim, do Senna. Fui correr de kart também. Deixa eu ver, fui conhecer outros locais, fiz gravar em locais diferentes. Fui hoje lá pro Ibirapuera, cara, e fui rodando, mano. Fui rodando. Eu, Falcone, entendi o que tá em Provérbios 16:3, meu amigo. O que tá em Provérbios 16:3, Falcone? Provérbios 16:3, ele fala, ó. Confia tuas obras, eu entendi que tem que ter obra, a gente tem que fazer água abençoada. Não é isso, Lucas? Seição aí é braba, hein? Não para. Thalita, a galera que tá aqui no Insta, né? Hoje eu não tô no TikTok, tô no YouTube, enfim. Hoje tá finalizando aqui uma jornada de 21 dias, onde eu estou contando minha transformação, né? Como foi para mim sair lá do interior, Panema, quais são os medos, quais foram os desafios que eu tive que encarar. E hoje eu estou aqui, né, cara? Começando algo grande, começando a empreender. Eu sempre vi que todas as situações difíceis que eu saí, todos os medos, todos os pavores, eu precisei de alguém do meu lado, cara. Eu sempre entendi isso. E nessa parada desses 21 dias, cara, teve um amigo meu que ele falou assim, cara, por que tu não faz esse rolê aí e vai passar Fala, Paulo, muito boa noite, meu amigo, como é que tá aí sua Mossoró? Quente como sempre, Paulo. Vocês são também, né, de Mossoró, a galera aí, tudo firme. Aí, mano,
Aí dá pra fritar um ovo no asfalto, hein, mano? Quente demais. Enfim. E aí o cara diz assim, cara, Falcone, por que tu não coloca essa tua trajetória, o que foi preciso para tu se transformar? Por que tu não coloca em alguns dias aí e vai passar pra galera? Tá aqui, ó, já acabou. Você chegou tarde hoje, mano. Já acabou meu café, brother. Enfim, por que tu não coloca tudo isso? Coloca tudo isso. E eu fiquei pensando, refletivo. E daqui pro final dessa live eu vou decidir pra vocês se eu vou fazer alguma coisa, né, cara? Se eu vou fazer alguma coisa aí pra estar ajudando a galera, pra estar transformando, pra estar dando algumas dicas do digital, né? Eu estou trabalhando muito digital também, algumas vendas de digital. E a galera hoje em dia tem muito problema no digital, né? No digital mesmo tem muito problema. E tem muito problema também de como enfrentar o medo, né? Tem muita gente que bate aqui e se paralisa. E se eu fizer algo desse tipo, será que dá certo se eu colocar aí tudo no contexto, no produto, que vocês vão perder assim aquele medo, cara? Não digamos que não vai perder o medo, mas vá pelo menos enfrentar o medo, como eu fiz lá no meu salto de paraquedas, como eu fiz lá quando eu fui nadar lá no Mazão ali, ó, certo, do lado, puxava do caroço, saudade de nadar no mar. Enfim, quando eu fiz também para enfrentar minha maratona, quando eu fiz para finalizar meu triatlo olímpico, andar no kart, sair lá do interior capital sozinho, depois estar aqui. Como eu enfrentei tudo isso, apesar do gelo na barriga, e como tu vai fazer? Como eu hoje empreendo, trabalho no digital, como é que vocês podem fazer tudo isso na vida? Tô pensando, daqui pro final dessa live eu vou decidir aqui com vocês se eu posso bolar algo, se eu vou lançar algo aí junto pra gente estar nessa caminhada e eu posso agregar aí na vida de vocês. Eu posso agregar na vida de vocês. Enfim, cara, eu falo aqui um pouco do que eu tô vivendo em São Paulo e como é que tem sido aqui pra mim, uns dias muito, muito intensos. No meu primeiro mês, né, fez agora uns dias atrás, né, meu primeiro mês aqui em São Paulo, cara, é um mês que pra mim foi tipo um ano. Como assim, Falcone? Você tá maluco, cara? Que tão intenso que foi. Por quê? Porque eu tô vivendo um dia assim, intensamente, cara. Intensamente. Tô vivendo um dia preso naquele dia, vivendo só aquele dia, só buscando os resultados daquele dia, cara. E quando tu vive assim, tu não vai buscar nada do passado. Do passado, tu vai buscar só as coisas para tu ter abençoado. Tu ter só uma coisa assim, não, aquela merda ali eu já fiz, cara. Agora eu não vou voltar de novo com essa merda, mano. Não, vou não. Então, tu conserta. Tu faz o hoje, vive o hoje, fazendo o que tu planejou lá pra frente. Não esquece do da frente, faz o hoje, porque tu já sabe como fazer o rolê, vai lá pra frente. E foi assim pra mim, Falcone. Foi assim. Eu vivi o caos no meu primeiro dia, sem saber nem pra onde ia, com frio, com fome, dor na barriga, e tá tudo certo. Vivi o caos no meu primeiro dia aqui em São Paulo, cara. O caos, mano. O caos. Aí fui lá pra Paulista, mano. Não soube lidar um pouco com algumas coisas. Fiz merda de novo. Foi alguns dias, veio um caos de novo. E assim vai indo minha vida, cara. E no caos, o que a gente não pode ficar, cara? É parado, mano. Não vai, caralho. Porque Deus, olha só. Deus, Ele age, mano, no meio das tempestades. Cara, Deus, Ele é tão grandioso na minha vida, cara. Deus, Ele é tão grandioso que Ele age tanto que no meio do caos Ele coloca assim circunstâncias que eu jamais imaginei que ia acontecer comigo. Cara, isso é muito massa, muito massa. Eu vou dizer uma coisa a vocês de coração, ó. Quando tu tá no propósito de Deus, quando tu tá no direcionamento de Deus, cara, quando acontece alguma coisa contigo, tipo, não sei, né? Vamos falar como, por exemplo, outra pessoa vai, tipo, que fazer algo contigo. Cara, se preocupa não, brother. Se preocupa não, porque ela é de Deus. Deus, se tiver de retrucar aqui, Deus que retruca, que faz, cara. Mas você, mano, não liga pra esse rolê não, mano. Liga não perde tempo não, cara. Vai pra cima de outro rolê, vai pra cima do direcionamento de Deus que ele vai fazer o rolê acontecer, cara. Ele tem feito pra mim acontecer. Ele coloca pessoas, sabe? Cara, muito massa. Eu vou falar assim,
esses dias, né, eu tô gravando, eu tô fazendo live, eu tô conteúdo, tô fazendo algumas outras coisas. E tá sendo um dia uma semana bem puxada esses dias assim, né? Como eu disse, estou vivendo um dia assim intenso na minha vida. E, inclusive essa semana também finalizei o jejum. Quem aqui me acompanha sabe que eu sempre faço jejum espiritual. E meu jejum não tem esse rolê de ficar jejum de Daniel, jejum disso, jejum. Não, meu irmão, é jejum. É jejum só na água mesmo, e oração, e pau na máquina mesmo. E eu finalizei o jejum essa semana, de 3 dias só na água, né? 3 dias só na água mesmo. Eu fiz junto com o Kleber, cara, que a gente tá junto aí nessa parada. Cara, eu vou dar parabéns aqui, que eu já dei parabéns pra ele, né? Eu já dei parabéns pra ele, porque, cara, eu lembro no meu primeiro jejum assim, só na água, o negócio foi bravo, hein, mano? O negócio foi bravo, mano. O negócio foi bravo e deve ter sido bravo pra ele também. Ele tá muito de parabéns, tá, cara? Muito de parabéns mesmo. Segurou a parada, segurou mesmo firme e forte, finalizou o jejum de 3 dias. E tá de parabéns, né, cara? Quando você tem um propósito na sua vida, você tem um direcionamento forte de Deus, cara, você vai pra cima do rolê, mano. Foi assim que eu saí lá do interiorzinho, depois fui pra capital, depois fui movido. Olha só, cara, eu tava num negócio bom na minha vida. Aí Deus disse assim, ó, cara, sai desse e vai pra isso. Aí eu peguei e saí. Passei um deserto, cara, mas depois que ultrapassei o deserto, já fui a realizar meu sonho, que foi morar lá em Ponta Negra. Aí depois de Ponta Negra, saí de uma área de venda, já fui para outra área de venda. Aí Deus já me conectou outras pessoas. Aí já deu umas vendas maiores. Aí depois de lá, já veio para cá. Aí já aconteceu... Cara, o meu primeiro dia aqui foi um caos, mano. Aí depois o rolê começou a melhorar um pouquinho. Mas ainda tá um caos, cara. Ainda tá um caos. Sabe aquela parte que diz assim... cara, quando tu tem uma mentalidade forte, quando tu tem uma mentalidade mentalidade que tá direcionada no teu propósito, você faz o que precisa ser feito, cara, tá nem aí. Só liga porque vai acontecer lá na frente, não o que tá acontecendo hoje. Tá, gente? E eu sempre tive isso comigo, porque eu tive uns caras do meu lado bem foda, uns caras que eu sempre tava junto deles, uns caras, sabe, que me passavam habilidades, me passavam uma mentalidade forte. E, cara, hoje, para finalizar essa minha jornada, cara, de 21 dias, eu vou deixar aqui uma oportunidade enorme para você, de vocês também tá entrando aí nesse rolê junto comigo, né? Da gente tá junto nessa parada, né, mano? Tá junto nessa parada. Eu vou seguir o que um amigo meu, ele disse pra mim, cara, Falcone, por que tu não bota essa tua jornada, essa tua transformação aí? Vai ajudar a galera, mano, vai ajudar a galera. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou colocar todas essas partes de como eu me transformei, de quais foram os meus meses, o que eu precisei fazer para me transformar. E vou passar a oportunidade para vocês, tá, gente? Vou passar a oportunidade para vocês de a gente estar andando junto. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou passar uma oportunidade de a gente estar andando durante 3 meses, cara. 3 meses. 3 meses eu vou fazer aqui vou colocar aqui MF90, né? MF90. Isso é MF90, que seria MF90? Método Falcone 90 dias, né? Método Falcone 90 dias. Que eu vou falar pra ti como que eu fiz, como é que tu vai fazer para enfrentar todos os seus medos, vencer seus obstáculos, atravessar seus desertos, como tu vai fazer para sair de um ponto A e para um ponto B. Como também vou colocar um cursozinho que eu sempre tenho lá, que a galera sempre pega, que é o curso digital, como tu ir do 1.000 a 3.000 reais por mês no digital, na vida digital. Tá, cara, eu vou passar para vocês lá dentro desses 90 dias. Ou seja, vai ser algo bem legal mesmo, cara. Bora agregar junto aí, bora trabalhar junto, ir pra cima desse rolê. Vai dar 10 horas já, né? 10 horas domingão, galera que chegou aí, boa noite pra galera que tá junto. Galera do... Hoje eu tô lá no YouTube, não tô no TikTok, né? A galera deve estar pé da vida lá comigo. Mas esses dias eu vou focar mais no meu canal do YouTube, tá, gente? Quem não tiver me seguindo lá, vai seguindo, vai
dando aquele like, que eu vou começar a dar uma focada lá também agora, né? Vou começar a gravar umas coisas legais aqui em São Paulo, vou meter lá no meu YouTube, vou começar a dar uma moral lá no meu canal no YouTube, tá? Enfim, cara, o meu MF90 vai ser algo desse tipo, cara. Vai ser, quem quiser saber um pouco mais, manda um oi pra mim aí no direct, manda um oi aí pra mim no WhatsApp, que eu vou te passar como vai ser esse MF90, tá? MF90. De antemão vai ser algo, tudo que eu passei, mano. Tudo que eu fiz para encarar aquele rolê ali. Tudo que foi que eu fiz para começar a nadar lá no mar, romper um pavor que eu tinha. Como eu desbloqueei aquele rolê. Como foi que eu fiz também para começar a empreender no digital, o que é preciso fazer. Então a gente diz assim, cara, Falcone é bom, né, mano? Só no digital ali. Cara, hoje tudo é no digital, mano. Hoje quase tudo, aliás. Quase tudo é no digital. Vou recapitular tudo isso. Quase tudo é digital, cara. Se hoje você não está empreendendo, se você não está fazendo algo no digital, no IA, cara, você está ultrapassado, mano. Está ultrapassado de coração. E eu vou lançar aqui para vocês, vou inclusive colocar aqui algo do tipo, quando sair aqui, eu vou colocar lá aí nos meus stories, né? Vou colocar algo aí para vocês. Quem quiser à vontade aí de por mês aí tá fazendo só no digital, só nesse MF90, vai ter lá no digital, onde tu vai ter a possibilidade de fazer, cara, de 1.000 a 3.000 reais por mês, só nas tuas horas vagas, mano. Só nas tuas horas vagas mesmo, com as vendas no digital. Tá, cara, só isso. Eu vou colocar dentro aí desses 90 dias também, gratuitamente, que é um cursinho que eu tenho lá, que a galera sempre pega comigo. Que mais aqui? Que mais que eu posso fazer pra vocês, mano? Cara, sabe aquela parte que você tem aquele bloqueio? Inclusive hoje pela manhã eu tava falando, né? Coloquei aí, fiz uns cortes muito legal e coloquei aí sobre como é uma transformação de identidade. Como é que acontece em você? Se eu perguntasse assim pra vocês, cara, vocês gostariam de acordar cedo e tomar um banho de água gelada logo? Seu cérebro vai dizer assim, não, tá maluco, cara, nunca, ou seja, e aí tu começa o rolê. Quando eu subi lá, quando eu fui pular lá de paraquedas, saltar de paraquedas, meu cérebro diz, não vai, tá maluco, e aquele frio ali na barriga, ali, cara, subindo, e eu digo, tem que ir, e eu fui, mano. E são nessas horas, nessas tomadas de direção, essas tomadas de decisão, que você começa a fazer aquele tic. E é muito massa, cara. E eu vou colocar tudo pra vocês, como tu vai fazer também na tua vida, nesse MF90, método Falcone 90 dias, pra gente transformar isso em identidade, tá? Eu, Falcone, te garanto que você vai ter uma transformação de identidade, meu amigo. Te garanto. Daqui a 90 dias você faz assim um zoom out, cara. Você vai fazer um zoom out, e vai dizer assim, cara, um dia eu fui daquele jeito. Falando nisso, tem uma historinha, vou falar aqui pra vocês bem rápido pra me finalizar, tá? Eu passei um certo tempo lá em Natal, sem ir lá no interior. Cheguei lá no interior, cara. Cheguei lá na casa da minha mãe. Lá da minha mãe tem um famoso almoço dia de sábado, né? Dia de sábado, cara, lá em mãe, a cozinha dela é bem enorme, né? Bem enorme mesmo, a casa de mãe. Aí tem uma mesona assim, sabe aquela mesa que reúne todo mundo, né? Aí tava lá minhas filhas, tava lá minha irmã, com o esposo, com os filhos dela, tava a galera toda, né? Tudo lá. Aí todo mundo comendo, aí aconteceu alguma coisa, aí o meu irmão dizia assim, você tá muito mudado, se fosse aquele dia antes, isso, aquilo. Eu disse, mudar é preciso, né, cara? Mudar é preciso, cara. Vocês já se pararam assim, se olharam no espelho e falaram essa palavra para você entender o quanto é poderosa essa palavra? Dizia assim, ó, mudar é preciso. Mudar é preciso. Foi coisa para ela. Não, mudei mesmo, porque mudar era preciso na minha vida. Eu antes era um cara que não honrava minha família, eu era um cara que bebia o quê? Nada, eu enchia a cara, mano, era um cara bem, sabe, desse tipo mesmo, um cara que
Não ligava muito pra minha família, era um cara que fazia massa. Quem me segurou lá atrás, sem fugir um pouco do foco, foi as orações da minha mãe. E eu sou bem ciente disso, né? Eu sou bem ciente disso. E tudo isso eu vou colocar desse MF 90 dias, cara. Vou colocar pra vocês como foi pra mim, cara. Sair desse cara aqui lá atrás e hoje tá aqui, mano. Um cara temente a Deus, sendo um cara fazendo o rolê de Deus, sendo um cara que é agregando na vida dessas pessoas, sendo um cara que é ajudando o próximo. E eu vou colocar tudo isso pra você, mano. 90 dias eu te garanto, olha só, 90 dias eu te garanto. Você mesmo que tá aí, cara. Você que entrou agora, que tá assim parado na tua vida. Você mesmo, cara, que tá assim, cara, eu não aguento mais ser dessa maneira, cara. Todo mundo chega aqui, faz o que quer de mim, todo mundo, sabe, parecendo que eu sou um trouxa. Cara, quando chegar em 90 dias, meu amigo, você mesmo não vai se reconhecer, mano. Eu te garanto, se você estiver aí comigo nesses 90 dias, você vai olhar e vai fazer uns votos e vai ser assim. Eu, Falcone, te garanto, esses 90 dias dá meu melhor pra você, cara. Meu melhor pra você. Meu melhor. Tá, gente? E quem quiser saber um pouco mais, só fala comigo aí. Fala comigo no direct, fala comigo lá no WhatsApp. A galera também já tá comigo no grupo. E eu vou passar. Sabe aquele medo que tu tem? Cara, eu sei que eu devo empreender, mano. Eu sei que eu devo trabalhar pra mim. Mas eu não tenho coragem, sabe? Eu, Falcone, te garanto, cara, que se você entrar aí junto comigo, você vai começar a empreender, mano. Porque eu, Falcone, fez isso, cara. Cara, hoje eu não aguento mais trabalhar pra ninguém, mano. Eu não consigo, sabe, ficar algo puxando assim. Eu não entendo porque a gente tem que deixar 8 horas da nossa vida pra outra pessoa. Se a gente pode trabalhar pra gente. Não é isso, gente? Vou finalizar aqui essa live. 10 horas. Vou jogar aí nos meus stories alguma coisa aí, esse MF 90 dias. E vou dar a oportunidade de a gente estar andando junto. Vou abrir aí para umas 5 pessoas, 5 pessoas, porque 3 meses eu vou ter ali firme e forte com essas 5 pessoas. Vai ser algo bem, bem foda mesmo. E aqui em São Paulo você fica feito, cara, que é muito frenético, é muito massa. E eu não vou ter muito, sabe, tempo para estar disponível para estar junto de muita gente não, né? Vai ser poucas pessoas mesmo, no máximo 5 pessoas, pra gente estar fazendo algo bem feito mesmo. Vou tirar ali 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia pra gente estar junto, né? Eu vou estar passando para você o digital, tu vai fazer ali no mínimo 1.000 conto ali. No mínimo, cara, se tu não quiser fazer nada, R$1.000 tu vai fazer por mês, só no digital. Olha que tu vai ter uma transformação de identidade. Foi o que aconteceu comigo, mano. Foi o que aconteceu comigo, tá? Vou finalizar. Eu vou estar iniciando esse rolê, deixa eu ver, segunda agora. Na outra segunda eu vou estar iniciando, tá? Então, enquanto não completar as vagas, são 5 vagas. Completou as 5 vagas, eu estou fechando. E segunda-feira a gente tá iniciando esse rolê aí, tá, gente? 3 meses de pura transformação na tua vida, cara. Vou finalizar, mas sabe de uma coisa? Tamo junto aí, tamo junto. Até depois do fim, galera.